Estando muito indignado e aborrecido, Neemias convocou os líderes e nobres. Ele os repreendeu diante de todo o povo como mereciam. Os que estavam errados aceitaram o fato, não porque Neemias era o governador, mas porque era mesmo um exemplo de amor altruísta. Neemias renunciara aos privilégios pessoais que sua posição lhe permitia e agora pede que esses líderes façam o mesmo. O exemplo é a regra de ouro para obter qualquer coisa das pessoas. O apóstolo Paulo sempre teve como meta de vida ser exemplo para os crentes que instruía. Atos capítulo 20, versículo 35, 1 Coríntios 4, versículo 16, 1 Coríntios 10, versículos 32 a 33. Acima de tudo, pensemos no Mestre Divino. Ele disse aos seus discípulos, abre aspas, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Fecha aspas, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Ao mesmo tempo, porém, ele os colocou em alerta contra os escribas e fariseus. Abre aspas. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Fecha aspas, Mateus 23, versículo 3. As multidões notaram a diferença. O Senhor Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, versículo 29. As tentativas frustradas não desencorajaram Sambalate, Tobias e Gesem. Eles fizeram uma oferta hipócrita a Neemias, dizendo, abre aspas, vem, encontremo-nos, fecha aspas, versículo 2 do capítulo 6. O Vale de Ono, ou dos Artífices, lugar do encontro, sugere um ato de colaboração com os inimigos do povo de Deus. Mas a oferta foi rejeitada apesar das ameaças que a acompanharam pela quinta vez. Então, outra armadilha enviada por Semaías, um judeu. Com uma falsa profecia, esse agente inimigo tenta levar Neemias, que não era sacerdote, a desobedecer ao Senhor, procurando refúgio no templo. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 1 João 4, versículo 1. Os fariseus agiram da mesma forma com o Senhor Jesus. Abre aspas, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Fecha aspas, Lucas 13, versículo 31. Eles e Satanás por trás deles tentavam amedrontar ao Senhor Jesus e afastá-lo do caminho da fé que ele intrepidamente decidiu trilhar até Jerusalém. Lucas 9, versículo 51. O duplo ataque frustrado pelo fiel Neemias coloca o cristão em alerta contra os dois extremos perigosos. Primeiro, alargar o caminho, trabalhando lado a lado com os que não se submetem à palavra de Deus. Segundo, segregar a si mesmo como arrogante e pretensioso sectarismo. 52 dias foram suficientes para que os homens de Judá cobrissem todas as brechas e reconstruíssem o muro. A maioria deles era inexperiente e não sabia manusear as ferramentas de pedreiros. Mas eles tinham zelo e um coração disposto para a obra. Capítulo 3, versículo 20 e capítulo 4, versículo 6 de Neemias. Aos olhos do Senhor, a devoção vale mais que a capacidade de seus obreiros. De fato, Ele mesmo concede capacidade àqueles que são devotados e esperam nele. Os esforços de Tobias para atemorizar Neemias e o apoio que esse homem mau recebeu da parte de alguns nobres de Judá são os últimos sinais da hostilidade do inimigo. Dali em diante, Jerusalém, com seu muro erguido, parecia construída como cidade compacta às nações que a cercavam. Salmo 122, versículo 3. Mas ainda era necessário vigiá-la.
Neemias cuida, então, especialmente dos portões e designa guardas para eles. Isaías 62, versículos 6 e 7. Outras tarefas são especificadas, incluindo a dos 2 governadores da cidade. Versículos 1 e 2. 2 homens haviam recebido tal responsabilidade. Anani, por sua preocupação com o povo, capítulo 1, versículo 2, e Ananias, por sua fidelidade e temor a Deus, versículo 2. Neemias decidiu em seu coração realizar o censo do povo. Usou os registros das famílias feitos no primeiro retorno a Jerusalém. Portanto, os versículos 6 a 73 quase repetem o mesmo do capítulo 2 de Esdras. Encontramos nele, por exemplo, os descendentes do homem que se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Versículo 63. Barzilai foi o ancião rico e respeitado que supriu a Davi e seus companheiros em Maanaim, 2 Samuel 19, versículo 32. E aqui descobrimos que seu genro, apesar de ser um sacerdote, já havia trocado o próprio nome, pois escolhera ser chamado pelo nome do sogro, o que lhe conferia um status bem maior. Quais foram as consequências desagradáveis? Os descendentes desse homem foram excluídos do sacerdócio devido à impureza. Tenhamos cuidado de não abandonar nossos privilégios cristãos em razão da busca pela proeminência. Haverá maior dignidade e nobreza que pertencer à família de Deus, ao sacerdócio real. Esse censo enfatiza o contraste com o da época de Davi. Somente a tribo de Judá, naquele tempo, contava com 470 mil homens capazes de manejar a espada, 10 vezes mais que agora. O essencial, porém, não são os números, mas a fidelidade. Igual lemos anteriormente, haverá maior dignidade e nobreza que pertencer à família de Deus ou ao sacerdócio real. Neemias então concede o lugar de honra a Esdras, o sacerdote, e uma impressionante cena acontece nesse capítulo. Sabemos que Esdras era, abre aspas, escriba versado na lei de Moisés, fecha aspas, e por muito tempo havia disposto o coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, fecha aspas, Esdras 7, versículos 6 e 10. Portanto, que momento feliz quando, a pedido do povo, o desejo do coração de Esdras se cumpriu. Ele pôde ensinar e explicar a palavra de Deus. E ao abri-la, Esdras não deixou de agradecer ao Senhor por ter dado esta palavra. Assim como hoje nas reuniões cristãs damos graças quando a Bíblia é explanada. Para compreender a mensagem de Deus não basta ser inteligente. É necessário prestar atenção. Você faz isso nas reuniões coletivas e nas leituras domésticas? Somos alimentados e encorajados mediante a comunhão com o Senhor quando atentamos para a sua palavra? Mas pensemos acerca das palavras, abre aspas, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, fecha aspas. Isso significa que ninguém pode ser privado de se beneficiar daquilo que nos tem enriquecido. Por fim, enfatizemos esse glorioso versículo, abre aspas, a alegria do Senhor é a vossa força, fecha aspas, que isso seja sempre verdade em nossas vidas. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, diz o Senhor em Isaías capítulo 55, versículo 11. E essa promessa é cumprida aqui, de acordo com o mandamento de Deus. O povo, seguindo o exemplo dos líderes, celebra a festa dos tabernáculos com muito mais esplendor que nos tempos de Salomão. Para nós cristãos, o atual estado de declínio deve tornar-nos ainda mais cônscios do nosso caráter de estrangeiros e ajudar-nos a fixar nossa mente nas alegrias do reino vindouro.
No início do capítulo 9, a cena muda. Os filhos de Israel mais uma vez se reúnem em um dia determinado. O propósito desse ajuntamento é fazer confissão dos pecados. Será que também não há períodos de nossa vida como crentes, nos quais temos de confessar nossos erros e nos humilharmos? Alguns pensam que isso deve ser feito no sábado à noite, outros no final de cada dia. Ambos estão errados. Julgar a nós mesmos é uma ação contínua. Temos de executá-la toda vez que o Espírito Santo nos conscientizar de nossos pecados. Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Neemias 9, versículo 5. Um grupo de levitas, cujos nomes são mencionados aqui, convoca o povo para ficar de pé e louvar ao Senhor. Em nome de toda a congregação, eles fazem a Deus uma longa oração. As primeiras palavras são: só tu és o Senhor. Depois falam da criação, louvam o cumprimento dos propósitos de Deus em relação à chamada de Abraão, cujo coração foi achado fiel, a libertação do Egito, o Mar Vermelho, o paciente cuidado com Israel através da jornada no deserto, a lei e finalmente a entrada na terra prometida. O pronome tu, usado com o verbo na voz ativa, ocorre mais de 10 vezes nesses poucos versículos. Louvar a Deus primeiramente pelo que Ele é, depois pelo que tem feito, é também um privilégio nosso do povo que pertence ao Senhor. Contemplemos sempre em nosso coração o que a graça tem feito por nós. Esforcemo-nos por encontrar mais e mais razões para dar graças. Isso aumentará os laços de amor com nosso Pai Celestial e nosso Senhor Jesus Cristo. Como Davi, incitemos nossa alma a louvar ao Senhor e não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. De fato, os benefícios de Deus são incontáveis. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, versículo 6. Após ter, como esses levitas, seguido o percurso da graça de Deus ao longo da história de Israel, Estevão, em Atos capítulo 7, continua seu discurso da mesma maneira, abre aspas, vós sempre resistis ao Espírito Santo, fecha aspas, Atos 7, versículo 51. A dura cerviz, o pescoço que se recusa a dobrar-se para receber o jugo do Senhor, não é uma característica exclusiva do povo de Israel, nem dos não convertidos. Todos temos dentro de nós essa vontade própria, essa natureza insubmissa. Todo cristão, sem exceção, está consciente desse fato, e é impossível vencê-la por nossos próprios esforços. Porém, será que os filhos de Deus conhecem a libertação que o Pai lhes deseja dar? Tendo crucificado essa vontade rebelde e obstinada no Gólgota, Ele nos deu em troca a natureza obediente do Senhor Jesus. A velha natureza e todos os seus desejos ainda estão em nós, porém não tem mais o direito de nos controlar. Todos os pecados de Israel sobressaem ainda mais quando foram contrastados com a graça de Deus, como ocorreu neste incidente. A ingratidão é acrescentada a eles. Deuteronômio capítulo 32, versículos 5 e 6. E será que isso não é verdade também em relação a jovens educados por pais cristãos? Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Neemias 9, versículo 33. Esse versículo resume todo este capítulo, abre aspas, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente, fecha aspas. Relacionemos essa
palavra com outra que se encontra no Evangelho de João. Aquele que aceita o testemunho de Jesus, abre aspas, por sua vez, testifica que Deus é verdadeiro, fecha aspas. João 3, versículo 33 e Romanos 3, versículo 4. Esse certificado ou selo é um ato de aprovação oficial de uma declaração, garantindo-a e concordando com seus cumprimentos. Portanto, os príncipes, levitas e sacerdotes colocaram seu selo, em outras palavras, suas assinaturas, para confirmá-la. Ao final dessa longa confissão, lembremos 2 itens muito importantes da instrução. Primeiro, para lidar com o mal, é necessário voltar à sua origem, rastreando nossos passos. A quebra da lei começou com o incidente do bezerro de ouro. Isso não pode ser ignorado. E isso até mesmo antes de Moisés, que Moisés tivesse decidido com as tábuas da lei. Segundo uma confissão, tem de ser exata, dizer a Deus de maneira genérica: eu sou um pecador e cometi pecados. Não custa nada e não tem valor algum aos seus olhos. Deus espera que digamos, abre aspas, Senhor, eu sou culpado. Foi isso o que eu fiz e foi isso o que eu deixei de fazer. Fecha aspas. Levítico capítulo 5, versículo 5. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, versículo 17. Os homens cujos nomes são mencionados no início do capítulo 10 são os que colocaram seu selo na aliança do Senhor. Sabemos que Deus também tem seu selo, o Espírito Santo. Ele é colocado sobre cada redimido e é o sinal de propriedade com o qual Deus marca os seus e declara, por assim dizer, aqui está alguém que pertence a mim. Efésios 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 30. Tu és meu. Isaías 43, versículo 1, com referência a Êxodo 13, versículo 2. Amados, o selo do Espírito Santo está sobre cada um de nós. No entanto, embora o selo dos companheiros de Neemias não lhes tenha dado poder de cumprir o que se propuseram a fazer, o Espírito Santo não é apenas o selo, mas também o poder pelo qual os cristãos agem em concordância com a vontade de Deus. Efésios 3, versículo 16. A nação inteira se uniu de todo o coração aos seus líderes. O conhecimento da lei, recentemente adquirido, não permaneceu como teoria para eles. Levou-os à purificação, à guarda do sábado e ao perdão das dívidas do 7º ano. Depois os conduziu ao serviço do templo e à observação das instruções referentes aos dízimos e primícias. O Senhor Jesus disse, abre aspas, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, fecha aspas. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Salmo 147, versículo 2. O número dos exilados que voltaram da Babilônia é relativamente pequeno em comparação com os que viviam no país antes de serem levados ao cativeiro. Jerusalém, com seus muros reconstruídos sobre as antigas bases, poderia reunir apenas um insignificante grupo de cidadãos, entre os quais os que tinham reparado as brechas do muro diante de suas próprias casas. Decidiu-se que as famílias de Judá e Benjamim viriam a morar na cidade. Seus nomes são registrados. Deus, com certeza, honra aqueles que, deixando casas e campos, vêm e vivem perto do seu santuário por amor a Ele. Para nós, hoje, isso significa uma total dedicação ao Senhor, colocando as coisas materiais em segundo plano. Não precisamos necessariamente, literalmente, abandonar casas e campos, mas devemos nos desprender dessas coisas em nossos corações para que habitemos, espiritualmente falando, perto do Senhor e de sua morada. Promessas são feitas em relação a Jerusalém para o reinado de 1000 anos. Zacarias 2, versículo 4, Isaías 33, versículo 20
e capítulo 60. Contudo, as promessas ainda mais gloriosas se referem à Cidade Santa, a Jerusalém Celestial. Deus a tem adornado para Cristo. Apocalipse 21, versículo 2. Também a preparou para os que lhe pertencem e desistiram da ideia de possuir uma cidade permanente nessa vida. Hebreus 11, versículo 16. Essa maravilhosa cidade não foi construída para ficar vazia. O próprio Deus habitará nela com seu povo. No entanto, uma condição é essencial para entrar nesse lugar e é necessário lavar as vestiduras pela fé no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 14.